Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Eu espero que você tenha passado aí um excelente carnaval. Eu particularmente fiz uma viagem para São Paulo, mas não foi para pular carnaval. Até postei lá no Instagram, mas não teve nada a ver com carnaval. Passei longe dessas ruas onde estava tendo esses eventos aí. Para falar a verdade, eu nunca fui ao carnaval, né? Só quando eu era adolescente ali, bem pequeno mesmo. E depois que eu cresci, eu não fui a essa festividade. Mas é a opção de cada um, né? Cada um faz o que quer da própria vida. E agora entrando no assunto que realmente importa aqui, eu vou mostrar uma seleção de investimentos de renda fixa para o mês de março desse ano de 2025. Esse é um quadro que eu faço todo mês aqui no canal, basicamente todo início de mês, ou então no finalzinho do mês anterior, dependendo do dia que vai cair, eu faço uma seleção de investimentos de renda fixa, mostrando na prática quais são os melhores investimentos de várias instituições. Então eu seleciono várias instituições, algumas das melhores instituições quando o assunto é investimentos em renda fixa, e mostro na prática dentro do aplicativo dessas instituições os melhores CDBs, as melhores LCIs e LCAs de todos eles, né? Então isso é bem interessante e acaba poupando você de ter esse trabalho de fazer essa pesquisa ou então de abrir conta nessas instituições para conferir quais são as taxas que estão disponíveis nesse momento. Às vezes você utiliza aqueles sites que mostram para você quais são os ativos de renda fixa de cada banco, de cada instituição, mas na prática aqueles sites não são tão atualizados. Existem algumas instituições onde os investimentos são disponibilizados apenas durante um certo período ali da manhã, por exemplo, de 8 da manhã até umas 11 da manhã, e de tarde você já não tem mais esses investimentos. Então esses sites acabam não conseguindo acompanhar esse mercado tão dinâmico assim. Por isso eu tive o trabalho de abrir conta em várias instituições e vou mostrar aqui na prática os investimentos de todas elas. Lembrando que nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimentos e você sempre deve avaliar o risco-retorno do investimento, se vale a pena você investir ou não, se é um investimento de prazo maior, se você pode deixar esse dinheiro preso por esse prazo, ou se não, se você precisa ter liquidez diária nesse investimento. E agora, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. Mas antes, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E eu lembro também que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, é um grupo totalmente gratuito, onde eu mando comunicados, notícias, informações relevantes sobre o mercado financeiro. Aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue acessar esse grupo e entrar no grupo. E eu vou começar pelo Banco Inter, que é uma das instituições mais completas quando o assunto é banco digital. E olhando aqui dentro do Banco Inter, já na parte de investimentos, nós temos aqui um CDB de liquidez diária, que é o CDB tradicional, né, com uma rentabilidade de 100% do CDI. Mas aqui fala que rende até 102% do CDI. Por que isso acontece? Vamos clicar aqui em cima. Aqui embaixo você consegue ver que ele tem uma rentabilidade por valor investido. Até R$250 mil é 100% do CDI e vai crescendo à medida que você vai tendo mais dinheiro para investir. Então, para a maioria das pessoas, daria 100% do CDI. Ou se você fizer parte de uma comunidade de investimentos, como você consegue ver aqui, eu faço parte de uma comunidade, a comunidade de Cada Dia Mais Rico. Cada comunidade de investimentos do Inter pode ter no máximo 20 pessoas e dependendo do valor que todas as pessoas têm somados ali dentro do Banco Inter, você subindo de nível chega a esse acréscimo de 2% do CDI a mais nos investimentos. Beleza? Mas aí, olhando aqui as características, você consegue ver que é um investimento garantido pelo FGC, assim como todas as alternativas que eu vou mostrar aqui, com exceção de algumas que eu vou mencionar. Temos aqui um resgate imediato, então é um investimento com liquidez diária, tem vencimento em 2 anos e clicando aqui em cima, aqui embaixo você consegue ver os detalhes desse investimento. O emissor é o próprio Banco Inter, rende até 102% do CDI, R$1 de aplicação mínima, 2 anos de vencimento, tabela regressiva de imposto de renda, liquidez imediata, tem um risco muito baixo e basicamente o resgate pode ser em qualquer dia até as 21h55 da noite. Né? Então essas são as características do investimento. Aqui dentro do Banco Inter é bem comum você encontrar investimentos de terceiros. Né? Então olhando aqui, você tem investimentos emitidos por outras instituições, empresas também emitindo CRIs, CRAs. E eu não vou entrar no mérito de investimentos de terceiros aqui dentro do Banco Inter, porque ele tem alternativas boas. Aqui nós conseguimos ver uma LCI IPCA mensal de IPCA mais 5,69% ao ano. É uma taxa interessante? Eu diria que depende.
depende de qual é o comparativo, né? Existem taxas hoje em CDB que seriam melhores, CDB IPCA mais 9, 9 alguma coisa, né? Então existem essas taxas. Então mesmo que seja uma LCI, que é um investimento isento de imposto de renda, eu particularmente não investiria nessa taxa de rentabilidade aqui. Mas esse investimento de liquidez diária é interessante, principalmente aí para reserva de emergência, onde se você precisar do seu dinheiro em qualquer momento, você tem ele disponível. Mas novamente existem alternativas melhores aqui que eu deixei mais para o final do vídeo. Fazendo um filtro aqui de LCI e LCA, nós temos algumas alternativas bem interessantes aqui do próprio Banco Inter. Tem aqui uma LCI para 450 dias com rentabilidade de 93% do CDI, que vai até 95% do CDI, com aplicação mínima de R$100, vencimento em 450 dias. Temos aqui outras alternativas de 540 dias com essa mesma rentabilidade, 900 dias com 94% do CDI e indo até 96% do CDI. Aqui seria para um prazo um pouquinho maior do que 2 anos, né? 2 anos e meio, alguma coisa assim. Temos aqui o prazo de 3 anos, né? Com uma rentabilidade igual aqui de 94% do CDI. Temos aqui uma para 1 ano de 93%, temos para 2 anos, temos aqui IPCA final 3 anos. Essa daqui tem resgate somente no vencimento, então ela não paga rendimentos mensais ou semestrais, ela paga só no final. E esse daqui é mais interessante por conta do efeito de juros compostos. E aqui seria um IPCA mais 6,25, já fala que equivale a um IPCA mais 7,3. Novamente, eu não considero tão interessante essa alternativa aqui, porque existem CDBs bem melhores, né, atrelados à inflação, o CDB IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, IPCA mais 9 alguma coisa. Isso já existe no mercado. Então, atualmente eu não vejo tanto sentido. Aí talvez você me pergunte, Marco, mas um IPCA mais 5, IPCA mais 6 em uma LCI por ser isento de imposto de renda não é uma taxa interessante? Na verdade, é uma taxa interessante, porém depende do comparativo. Hoje, por exemplo, como você consegue ver aqui no Boletim Focus, existe uma expectativa para a taxa Selic fechar o final desse ano em 15%. Ela já está acima de 13%. Nessa reunião que vai ter nesse mês de março agora, ela provavelmente vai subir mais um ponto percentual, vai para mais de 14%, uma taxa não vista há muitos anos, e é provável que ela tenha mais aumentos até chegar em 15%, talvez até superando os 15%, segundo algumas projeções de corretoras. Então a grande verdade é que uma taxa de investimento é boa em relação a outras, não existe uma taxa unicamente boa e sempre boa. Ela vai sempre ser boa em relação a outras taxas ou ruim em relação a outras taxas. E nesse momento compensa mais você investir em títulos pós-fixados, atrelados ao CDI, porque assim você aproveita essa subida de juros, do que em títulos IPCA+, já que o IPCA pode ser manipulado, e mesmo que não seja manipulado, existe dentro da cesta de itens do IPCA, que é medido pelo IBGE, produtos que acabam tendo uma demanda menor em certos cenários de economia mais aquecida, e esses próprios itens fazem com que o IPCA não seja assim tão elevado. Então, por mais que a inflação que nós percebamos no supermercado seja de 10%, 15%, 20% no ano, na prática o IPCA vai registrar 5%, 6%, 4%. Então pode ser muito mais interessante nesse momento você investir em títulos pós-fixados do que em títulos ligados à inflação. Mas voltando aqui, continuando esses investimentos do Banco Inter, temos uma LCI pré-fixada de 1.080 dias com taxa de 13,18% ao ano, equivale a um CDB de até 15,51% ao ano. Temos aqui uma pré-fixada para 1 ano de 12,98%, temos aqui uma pré-fixada para 2 anos de 13,08%, e eu já adianto que existem algumas taxas melhores do que essa também durante esse vídeo aqui que eu vou mostrar. Então essas taxas do Banco Inter são interessantes? Na minha opinião, sim, dependendo de quais instituições você está comparando. Aqui no vídeo eu separei instituições com taxas melhores, mas se nós formos comparar com os grandes bancos ou então com outras instituições, o Banco Inter sim é uma excelente alternativa com investimentos muito interessantes. Outra instituição que tem excelentes investimentos também é o PagBank. Nesse caso ele tem algumas alternativas, inclusive promocionais. Como você consegue ver aqui no aplicativo, de cara você já consegue ver um CDB de 130% do CDI, que realmente é uma taxa muito alta, é uma taxa bem interessante, porém é um investimento de curto prazo, né? Você vai ter essa taxa de 130% do CDI apenas por um prazo de 30 dias, então não faz muito sentido. Aqui fala que o vencimento é no dia 6/4, estou gravando esse vídeo no dia 7/3, então são apenas 30 dias aí de prazo, não é algo tão interessante assim, principalmente porque vai incidir a alíquota de 22,5% em cima da sua rentabilidade. Então na prática ele fica bem próximo
de CDBs que existem aqui nessas opções que eu vou mostrar também. Dentro do PagBank você tem também um CDB de liquidez diária de 103% do CDI, com aplicação mínima de R$1, vencimento em 2 anos e resgate diário. Tem um outro de 107% do CDI aqui, já é bem melhor do que aquele do Banco Inter, mas sem liquidez diária, com resgate somente no vencimento. O vencimento sendo aqui mais ou menos uns 2 anos. E aí nós temos aqui uma outra alternativa de 104% do CDI, não é tão interessante, 106%. Temos aqui pré-fixado de 15,50% ao ano, seria comparável àquela LCI pré-fixado do Banco Inter. Temos aqui 15,45%, temos 15% pré-fixada, o que muda aqui são os prazos de vencimento, né? Temos aqui um outro CDB, um CDB de 105% do CDI, temos aqui um CDB IPCA mais 7,70%, que nesse caso seria uma taxa muito boa para um CDB, mas nesse cenário da economia existem alternativas melhores que eu vou mostrar aqui também. E em alternativas de LCA nós não temos de emissão própria do banco que emite os investimentos do PagBank, que é o Banco Seguro. Nós temos aqui do Banco ABC, que é uma instituição bem segura também, de 91,5% do CDI, 88,5% e 88,5% para outros prazos aqui, 87,5%, temos aqui 85,28%, alternativas que na minha opinião não valem a pena você gastar o seu tempo olhando essas alternativas. Temos aqui também dentro do Banco Bari algumas alternativas bem interessantes. Como você consegue ver aqui, nós temos investimentos até 1 ano, temos LCI e CDB. Em CDB nós temos um CDB de 112% do CDI, pós-fixado com vencimento em 1 ano, liquidez somente no vencimento, não tem liquidez diária, valor mínimo de investimento de R$1.000 e tem a garantia do FGC. E aqui nós temos algumas LCIs, uma LCI pré-fixada de 13% ao ano, com prazo de resgate de 1 ano, sem liquidez diária, obviamente, R$1.000 de investimento mínimo garantido pelo FGC e uma outra de 97% do CDI, já seria bem interessante essa taxa. Para 1 ano também, não possui liquidez diária, R$1.000 de investimento mínimo e tem a garantia do FGC também. Agora para 2 anos começa a ficar até um pouco mais interessante. Nós temos aqui algumas LCIs muito boas, de 98% e 99% do CDI. Como você consegue ver aqui é para o prazo de 1 ano e 6 meses essa primeira e essas outras para o prazo de 2 anos. E temos aqui para o prazo de 4 anos algumas ainda melhores, né? Temos aqui LCIs pré-fixadas de 13,5% e 13,75% ao ano para 3 e 4 anos. E temos aqui duas de 100% do CDI para 3 e 4 anos também, que já seria uma taxa bem interessante, uma taxa bem procurada aí pela maioria dos investidores. E não são só essas alternativas aqui, nós temos outras também, né, de IPCA mais 6,6%, 6,7%, 100% do CDI para 3 e 4 anos novamente, com aplicação mínima um pouquinho diferente, né, uma aplicação mínima bem maior aqui. E aproveitando o assunto de investimentos, eu não poderia deixar de falar da campanha que uma das maiores plataformas de ativos digitais do mundo está fazendo nesse momento. Imagina só você ter um Bitcoin inteiro. Pesquisando no Google, por exemplo, Bitcoin hoje em reais, você encontra um valor próximo de R$520 mil. Isso é o que você pode ganhar na campanha do mercado Bitcoin. Pode ser mais ou menos dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Eu já invisto em criptomoedas há pelo menos uns 4 anos e eu não tenho um Bitcoin inteiro. Mas só no ano passado o Bitcoin se valorizou em torno de 180%. O mercado Bitcoin é quem está com essa campanha e hoje ele tem mais de 4 milhões de clientes, além de ser regulado pelo Banco Central, CVM e Anbima. E para participar basta você depositar e negociar na plataforma do mercado Bitcoin e a cada R$200 em transações você recebe um cupom. Quanto mais cupons você tiver, mais chances você tem de ganhar. A campanha é válida até dia 17 de abril e o quanto antes você abrir a sua conta, mais chances você tem de ganhar esse prêmio. Qualquer pessoa pode participar, inclusive quem já tem conta no mercado Bitcoin. E eu recomendo que antes de participar você leia atentamente o regulamento da campanha. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você abrir a sua conta caso seja do seu interesse. Outra alternativa que muitos de vocês me cobram nesses vídeos aqui é o Recarga Pay, que na prática não é um banco digital, é uma instituição de pagamentos, né? É uma conta de pagamentos que tem uma rentabilidade bem interessante, ou eu poderia chamar de bônus de carteira, onde o seu saldo rende a uma taxa de 110% do CDI, sem imposto de renda e sem imposto sobre operações financeiras. Por que ele rende 110% do CDI, isento do imposto de renda e isento do imposto sobre operações financeiras? Porque não é um investimento, é um bônus de carteira.
é um dinheiro que a própria instituição decidiu pagar para as pessoas que deixassem o saldo ali. Então, como não é um investimento, não existe a tributação, nem do imposto de renda, nem do imposto sobre operações financeiras. Porém, não existe almoço grátis. Aqui nós estamos falando de uma conta de pagamentos que naturalmente vai ser menos seguro do que um banco. Em uma escadinha de risco, você tem o próprio governo emitindo títulos, como os títulos do Tesouro Direto. Subindo um pouquinho, você tem títulos de bancos, né, títulos privados, não são os títulos públicos. E subindo um pouco mais, você tem títulos emitidos por empresas, CRIs, CRAs, debêntures. Você teria dentro dessa escadinha de risco, nesse degrau de CRI, CRA e debenture, esse rendimento de carteira do Recarga Pay, que teria um risco de empresa. E em um dos últimos vídeos eu acabei mencionando o Recarga Pay, o 99Pay e esse bônus de carteira que eles pagam. E também mencionei o risco a mais que você corre. E na prática existe algum seguro nesse dinheiro, porque via de regra, por determinação do Banco Central, essas contas devem deixar esse dinheiro em títulos públicos federais, o que seria o equivalente ao Tesouro Selic, ou seja, bem seguro. A questão é que não existe uma forma de você realmente consultar se esse dinheiro está lá. Então é um dinheiro que, querendo ou não, existe um risco um pouquinho maior do que emprestar dinheiro para um banco, e por conta desse risco maior você tem um benefício que é uma rentabilidade um pouquinho maior, né? Então não tem como fugir dessa relação de risco e retorno. Então só queria corrigir essa informação que eu acabei não mencionando no outro vídeo, de que existe esse seguro, né, dos títulos públicos federais, onde o saldo que você deixa lá, teoricamente, está sendo investido nos títulos públicos federais. Mas aí, continuando aqui, nós temos mais 3 instituições que, na minha opinião, são as melhores. Então nós temos aqui o Banco BMG, que é uma das instituições que também tem alguns dos melhores investimentos de renda fixa. Olhando aqui dentro do aplicativo, você já tem de cara aqui em destaque alguns investimentos, que é um CDB escalonado de 117% do CDI, onde a rentabilidade vai subindo à medida que o tempo passa. Na prática, ele não é tão bom assim, né? Não é como se fosse 117% do CDI desde o início. Você consegue ver aqui que nos primeiros, vamos colocar aqui, um ano, você tem uma rentabilidade de 110% do CDI. 2 anos aqui, você teria uma rentabilidade um pouquinho maior, que seria de 114% do CDI. 3 anos, 116% do CDI. 4 anos, já iria para 117%, e aí no último ano também 117% do CDI. Aqui embaixo tem um comparativo com a rentabilidade da poupança, onde ele entrega quase o dobro da rentabilidade da poupança, né? O que é bem interessante na prática. E sem contar que ele tem liquidez diária, né? Então aqui você consegue ver que ele possui liquidez diária, tem aplicação mínima bem tranquila, né, de R$50, então dá para você investir e ele vai correr um prazo aí de 5 anos. Então você tem esse prazo grande, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de resgatar em qualquer momento. Outra alternativa é um CDB pré-fixado de 15,72% ao ano. É uma rentabilidade muito boa, aplicação mínima de R$50, 2 anos de vencimento. Temos aqui um CDB IPCA mais 9,07% ao ano, que aí seria uma taxa muito interessante. A gente está falando de 9% acima da inflação. Aqui seria um CDB, então existiria o imposto de renda, mas ainda assim seria melhor do que aquelas LCIs e IPCA que eu mostrei anteriormente. Com um resgate em 2 anos e investimento mínimo de R$50 também. Temos aqui um CDB de 114% do CDI para o prazo de 1 ano. Não vejo muito sentido, e esse daqui que seria o melhor para reserva de emergência, na minha opinião, assim como o CDB escalonado, já que ele te dá essa mesma rentabilidade e com possibilidade de aumentar de valor aí ao longo do tempo, com liquidez diária. Clicando aqui em cima dele, você vê os detalhes, e aí aqui embaixo você tem uma simulação com a poupança. Como é um prazo de 3 anos, você tem aqui praticamente R$60 de rentabilidade na poupança, enquanto ele teria em rentabilidade líquida R$73, que já seria bem mais do que a poupança, né? E não são só esses investimentos que existem aqui, descendo aqui embaixo você tem outras alternativas, né? Tem vários CDBs aqui, eu vou passar bem devagar aqui. Temos aqui vários CDBs de 100% do CDI, temos aqui outros, né, de 114%, 115%, 116%, 117% do CDI, 118% do CDI para 5 anos. Provavelmente esse daqui não tem liquidez diária, vamos ver. Ele não possui liquidez diária, a liquidez é em 5 anos, né? Então é um prazo bem maior. Eu particularmente não gosto de investir em títulos assim para prazos superiores a 3 anos, né? 4, 5 anos. Geralmente somente títulos do Tesouro Direto com objetivo de marcação a mercado. Então aqui tem várias alternativas, vamos aqui nos IPCA+, temos IPCA mais 9,07%,
8,07 para 2 anos, 8,46 para 3 anos, 8,25 para 4 anos, 7,74 5 anos e assim por diante. Temos aqui até 10 anos de prazo. A outra instituição que eu irei mencionar é o Banco Sofisa Direto, que tem um investimento que é bem interessante também e na prática boa parte dos investimentos dele não são tão interessantes, mas esse aqui em específico é bem interessante, que é o CDB de 110% do CDI com liquidez diária e vencimento em 3 anos. Seria a mesma alternativa do Banco BMG em prazo e em taxa de rentabilidade, mas particularmente essa é uma instituição que eu já utilizo há mais tempo e aí eu continuei utilizando essa daqui também. E dentre todas essas instituições que eu mencionei anteriormente, o Banco Sofisa Direto, o Banco Inter e a próxima instituição são as que eu particularmente utilizo para investimentos de renda fixa. As outras eu só sei que tem alguns investimentos interessantes, mas eu prefiro concentrar os investimentos nessas três. Temos aqui algumas outras alternativas de 14% ao ano, pré-fixado, que eu não considero tão interessante assim. Nós vemos que tem alternativas bem melhores, né? Em torno de 14% ao ano tem várias. Tem aqui um CDB IPCA mais 7,30, 7,40, 7,50, não são assim tão interessantes, e algumas rentabilidades que vão de 100% do CDI até 111% do CDI, dependendo do prazo que nós temos aqui, e como você viu, existem alternativas melhores do que essa no Banco BMG. Então a melhor aqui seria esse CDB de 110% do CDI. De vez em quando tem algumas LCIs e LCAs aqui no Sofisa Direto que acabam sendo alternativas bem interessantes. E o Banco Sofisa tem um incentivo para novos clientes, né? Então para você que não tem conta no Banco Sofisa Direto, você abrindo sua conta com o código de convite de um amigo, o meu inclusive vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e investindo em até 30 dias R$1.000 ou mais em investimentos, seja CDB, LCI ou LCA, que tenha prazo mínimo de liquidez de 12 meses, você recebe em até 30 dias R$50 direto na sua conta. Ou seja, se você entra aqui, por exemplo, e investe nesse CDB aqui, né, para o prazo de um ano, de 111% do CDI, esse daqui de cima, você basicamente receberia R$50 em até 30 dias, fora a rentabilidade do investimento, que já seria uma rentabilidade bem superior ao CDB do Banco Inter, de 100% do CDI, e das outras instituições que normalmente ofertam somente rentabilidades muito próximas de 100% do CDI. E a última instituição a ser mencionada aqui, como sempre, é a melhor, né? Nesse caso é o Banco da Ecoval, e que inclusive dentre todas essas instituições é a que tem a melhor saúde financeira, com lucros bilionários anualmente. E olhando aqui no aplicativo do Banco da Ecoval, nós temos de cara um CDB de liquidez diária de 107% do CDI com aplicação mínima de R$1.000. Não é melhor do que as alternativas anteriores de liquidez diária de 110% do CDI, mas é uma alternativa que na prática seria uma diferença muito pequena de rentabilidade. Temos aqui outras de 101%, 100% do CDI, não seria tão interessante. E aí nós temos aqui pré-fixado de 15,50% ao ano, que já seria uma rentabilidade muito interessante, 15,05%, 14,95% e vai caindo a taxa à medida que o prazo vai aumentando e mudando aqui. Temos um CDB IPCA mais 8,50% ao ano, 7,70%, 7,63%, 61%, 52%, 7,19%, e aí temos outras taxas aqui que são de terceiros. E o Banco da Ecoval geralmente se supera quando o assunto são LCIs e LCAs. Normalmente ele tem taxas que começam ali, né, em 98% do CDI para 3 anos e vai caindo 97% do CDI para 2 anos, 96,5% para 1 ano e meio, para 1 ano 96% do CDI. Tem taxas de LCI ou LCA acima de 14% ao ano, que é uma taxa realmente muito interessante. Seria equivalente a CDBs superiores a 16% ao ano. E tem algumas alternativas de IPCA+, que também são bem interessantes. Mas eu ficaria nos títulos pós-fixados nesse momento por conta dessa subida de juros que nós temos esse ano e provavelmente manutenção de juros em níveis bem elevados nesse ano. E eu gosto sempre de lembrar que o Banco da Ecoval te dá um presente de R$100 caso você cumpra alguns requisitos. Para isso, basta você abrir conta com o código de convite de um amigo, inclusive o meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as instruções que eu vou passar aqui agora. Depois que você abre a conta com esse código, no caso o meu código é o código mais rico, você tem um prazo de 90 dias para investir R$10.000 ou mais em qualquer aplicação, em qualquer investimento. Feito isso, feito esse investimento de R$10.000 e mantido pelo prazo de 90 dias, você vai receber R$100 direto na sua conta no último dia útil do mês onde ocorreu esses 90 dias. Lembrando que isso é fora a rentabilidade do investimento, então além da rentabilidade que já vai ser acima da rentabilidade comum de títulos de renda
renda fixa, você ainda vai receber mais R$100 de presente, sem desconto nenhum. E é realmente dinheiro que você pode utilizar do jeito que você quiser. E basicamente no vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas informações, tenha sido útil para você. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.